Hoje, como eu disse no início, hoje é um dia especial, né? Dia dos Pais. Aí quando a gente fala assim, hoje é um dia especial, Dia das Mães, as mães, uhul, né? É porque é diferente, a pegada é diferente, já não é. Né? Vou dar uma oportunidade para você. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, meu irmão. Glória a Deus, que bênção. Olha aí, que bênção. Tá vendo como o negócio é animado, né? Que fica mais bonito. E eu vou dizer assim, da feita com que a gente comemora também, a gente abençoa. Há uma necessidade nesse tempo de se levantar pais segundo o coração de Deus. A Bíblia chama um homem valente chamado Davi de homem segundo o coração de Deus. Mas deixa eu dar uma notícia para você, ele não foi o bom pai. Você consegue ver que na vida de Davi, a sua geração seguinte foi uma geração de tragédia. Por quê? Porque ele escolheu fazer escolhas erradas. Porque ele escolheu uma vida de adultério, e por conta disso, o adultério de Batseba resultou na morte de um filho, né? E a partir daí você consegue ver que Deus deu a sentença sobre a vida de Davi e disse assim: Davi, a espada jamais se afastará da tua casa. E por conta disso foi filho matando filho, filho estuprando filha, filho se levantando contra para tomar o reino. E foi essa a vida de um homem segundo o coração de Deus, assim que ele viveu. Então, quando eu olho para a paternidade, eu consigo perceber que a família é bênção de Deus, é um plano de Deus, e você perdeu a oportunidade de dar um amém bem grande, mas a família é um plano de Deus, irmãos. E dentro dessa estrutura, Deus estabeleceu a paternidade. E a paternidade é muito importante, tanto que Deus se apresenta para a igreja, Deus se apresenta para cada um de nós como Pai. Ele continua sendo Rei dos Reis, Ele continua sendo Senhor dos Senhores, mas Ele estabeleceu um vínculo diferente com a igreja de Cristo. Ele estabeleceu um vínculo de paternidade. Isso não é obra do acaso. Ou será que um dia Deus falou assim: rapaz, cara, não quero mais ser só rei para esse povo, não, vou ser pai. Será que foi assim? Não. Já existia um plano da parte do Senhor em relação a isso. E hoje, quando eu estava aqui dentro, né, eu fico ali atrás, eu fico orando, e eu vi que esse culto, hoje, esse domingo de bênção, ele foi aberto aqui, essa nossa reunião, com uma palavra lá de Provérbios 22, 22:6. E eu falo que quando eu vejo o ministério de louvor trazendo uma palavra ou falando de algo que está daquilo que a gente vai dizer, eu digo assim: poxa, Senhor, o Senhor está confirmando. Eu tenho sempre, eu vou chamar assim, essa preocupação, né? De saber aquilo que vai ser dito aqui nesse lugar, se é uma palavra realmente de Deus. Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Eu gostaria que os homens dessa igreja lessem esse provérbio junto comigo, amém? Instrua a criança no caminho em que deve andar, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Amém. Nunca tire esse provérbio da sua cabeça. Daqui para frente, que você medite nele, e é sobre ele que eu gostaria de falar hoje. Esse provérbio é um provérbio que você olha, deixa eu ver, são poucas palavras, né? Então, é um versículo relativamente curto, mas que traz uma infinidade de mensagens para cada um de nós. Eu gostaria de falar de uma delas. Primeiro, ele fala assim: ensina, né? Ele não diz assim, tu vai ter filho, tu vai criar de qualquer jeito. Não, ele fala ensina. Então, quando ele fala sobre ensina e ensina a palavra de Deus, fica natural e lógico para cada um de nós que nós temos que ter um tempo de investimento, de buscar conhecimento. Porque você não vai conseguir ensinar sem dedicação. Né? Você olha um professor, ele passa um tempo numa faculdade, ele estuda para um vestibular, ele passa alguns anos estudando, depois ele vai para a parte prática e ele chega numa sala de aula para ensinar. Então, a paternidade, ela deveria ser exatamente assim. Ela deveria ter um tempo de preparação. Ela deveria ter um tempo em que você buscasse conhecimento, para que no tempo certo, quando você se deparasse com a paternidade, você estaria pronto para estabelecer o papel de pai. Mas geralmente não é isso que acontece. Isso não aconteceu, por exemplo, na minha vida. Muitas vezes o que acontece é que a gente, fora dos caminhos do Senhor, vou falar da minha vida, fora dos caminhos do Senhor, estabelece um relacionamento mundano. E nesse relacionamento mundano você acaba tendo a intimidade. E quando você sente a intimidade, Deus manda um filho. Você entendeu o que eu disse? Mesmo no relacionamento mundano, você estabelecendo intimidade sexual, Deus manda o filho. E quando Deus manda esse filho, você já entra num processo em que você não tem noção do que vai fazer. Você tem medo de pegar porque você acha que vai quebrar, né? Que era o meu caso, eu
Como é que pega? Dá banho? Não, dá banho aí, eu pego depois. Pego deitado, eu pegava primeiro que era só deitado. Mas Deus é bom, irmãos. E quando a gente fala sobre essa necessidade de buscar o conhecimento, é a necessidade da busca do conhecimento, como por exemplo os jovens hoje fazem nessa igreja, ou as mulheres e homens solteiros fazem nessa igreja, e fazem inúmeras outras igrejas. Essa não é a única igreja séria que há aqui em Macapá, eu dou certeza absoluta para você disso. Mas quando você busca o conhecimento em Deus, você estabelece determinados caminhos, e você estabelece se relacionar com alguém sem intimidade conjugal, respeitando a sua parceira. Você estabelece um propósito e olha para uma mulher e fala assim: eu queria saber se você permite com que eu possa fazer corte com você. É assim que a gente prega hoje. Você olha para uma mulher e fala assim: olha, eu respeito você, a gente vai se guardar, mas eu não quero passar um tempo com você. Eu olhei para você e debaixo de oração eu digo para você: eu vou casar contigo. Você entendeu? Ou seja, isso é a preparação. Isso é a busca do conhecimento. E no tempo certo você se une a alguém. E você ora, e pode ser lá na lua de mel que Deus mande a criança, mas pode ser que não seja. Mas você já está orando por isso. E de repente lá está, a mulher está grávida. Que bênção. Louvado seja Deus. Deus enviou um propósito para você cuidar, para você zelar. E a criança nasce, já está debaixo dos caminhos do Senhor. A criança nasce debaixo de oração. A criança já nasce em um lar de bênção. E essa criança vai crescer e vai ser instruída segundo a vontade de Deus. Que bênção. Esse é o ensino. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. No que aconteceu na vida de, talvez, não sei dizer todos, mas a maioria, eu conheço alguns, não é assim que aconteceu na vida da maioria dos que estão aqui hoje. Entendeu? Acabou sendo fruto, né, de um relacionamento totalmente fora dos padrões que Deus estabeleceu. Mas eu tenho uma novidade para você. Você entrou nos caminhos da graça. Você passou a ter acesso direto a Deus por meio da conversão a Cristo. E a partir daí, aí é o que a gente fala assim: você tem que correr atrás do prejuízo. Você entendeu? Você tem que correr atrás do prejuízo. E quando você adentra nesse caminho, você tem que correr atrás do prejuízo. Aí você pode falar para mim: beleza, agora eu já sou pai. Meu irmão tá lá, a criança já existe. Agora o que é que eu faço? Aí você tem que buscar conhecimento. Aí você pode olhar para mim e falar assim: mas onde é que eu vou buscar esse conhecimento? Primeiro lugar, em Deus. Você tem que se render a Cristo. Você tem que entrar no caminho da graça. Você tem que permitir com que o Espírito Santo faça habitação dentro de você. Você tem que permitir com que você seja um tabernáculo da presença de Deus. E a partir daí, você começa a buscar esse ensino na palavra de Deus, no conhecimento das Escrituras, conhecendo aquilo que a Bíblia diz, como por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 6. E a partir daí, o que é que você faz? Aí você continua buscando ensino. Aonde? Em oração. Um pai sem tempo de oração não vai criar filhos nos caminhos do Senhor. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Pode ser que Deus, lá na sua infinita graça e misericórdia, toque, mas se a criança não souber, de repente, reconhecer esse toque de Deus, ele pode negar essa graça. Eu posso olhar para trás e ver, desde a minha juventude, toques da graça sobre minha vida. E eu acabei, não conhecia esse caminho e por conta disso eu rejeitei. E demorei tempos. E somente aos 34 anos de idade eu conheci a Cristo. Mas você é o papai que vai fazer diferente na vida do seu filho. Então nós falamos sobre buscar Deus. Nós falamos sobre buscar conhecimento nas Escrituras. Nós falamos sobre buscar esse conhecimento em oração. E a quarta que eu vou falar para você: você tem que buscar esse conhecimento nos modelos que você tem próximo de você. Você pode olhar para determinada criança e a criança, ela é, como se fala hoje, virada no giraia. Sabe o que é virada no giraia? Meu irmão, tu piscou aqui, ela tá no teto. Meu Deus, tu foi para lá quando chegou, ela não tá no vidro. Ou seja, essa criança ela não vai ser o modelo de criação de filho que você queira para você. Entendeu? É esse modelo que você quer? Você ora assim e fala: Senhor, eu quero uma criança, Senhor, que não durma. Eu quero uma criança que me atende direto, Senhor. Entendeu? Eu quero uma criança que seja extremamente agitada, assim, que, meu irmão, ligada no 330.
Quem já orou assim alguma vez? Você já viu alguém que orou? Eu quero uma criança que seja absurdamente... Já orou? Alguém? Não? Ninguém ora assim. Eu quero uma criança educada, Senhor. Senhor, me ensina como é que eu vou fazer para o meu filho ser manso. Me ensina como é que eu tenho que ensinar, como é que eu vou fazer para que essa criança seja ponderada, para que ela seja obediente, para que ela possa ter o hábito de conhecimento das Escrituras por meio da leitura. É assim que a gente ora, sim ou não? A mãe, né, tá grávida, a criança vai nascer, ela orou, Senhor, que ela durma à noite, né, assim. A maioria das mamães, quando escuta as histórias, ela começa a orar para a criança dormir à noite, uma criança tranquila. Então, oração, irmãos. E quando a gente olha sobre criação de filhos, você pode encontrar alguns modelos em que você olha a criança e fala: rapaz, que criança diferente. Vou chegar junto para ver como é que está sendo criada. Eu vou perguntar o que é que tem sido feito em casa para que ele tenha esse comportamento, porque eu quero isso dentro da minha casa. Ou seja, existem modelos próximos de você na criação de filhos. Existem modelos de paternidade próximo de você, papai, que podem ser modelos para que você se espelhe neles, para que você tire dúvida. Mas um dos empecilhos que nós vemos nisso é o orgulho. O orgulho. Pais orgulhosos não recorrem a determinadas pessoas que estão um pouquinho mais lá na frente para que se permitam ser ensinados. Entendeu? Então não deixa com que o orgulho atropele você. Larga esse orgulho besta, não vai te levar para lugar nenhum. Eu estou falando só sobre criação de filhos. Mas algo que é uma sentença que você não pode trazer sobre sua vida, eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas quem aqui de repente não teve um modelo de paternidade em casa? Quem de repente não teve um modelo de pai que deveria ser um pai segundo os padrões dos céus? Muitas vezes aquele pai que deveria te proteger foi aquele pai que te agrediu. Aquele pai que deveria te ensinar no que é certo foi aquele pai que te ensinou a fazer errado. Aquele pai que deveria ser modelo do que nós vamos ver mais aqui na frente, daquilo que é bom, foi modelo para você daquilo que é ruim e você aprendeu da forma errada. Mas isso não te dá o direito de ser um pai. Você entendeu? Isso não é uma desculpa para você, você não pode carregar essa desculpa, e se você carregou até hoje, você vai deixar aqui nesse lugar. De que você é um pai ruim porque você teve um pai ruim, você não é um replicador de comportamentos. Você é adulto e você tem responsabilidade. Entendeu? Eu tive alguns problemas de paternidade na minha vida. Entendeu? Problemas sérios. Que pela graça de Deus, pelo alcance de Cristo, eu pude me arrepender disso, eu pude liberar perdão e pude observar alguns modelos que eu queria ser como pai e fui aprender com eles. Por sinal, meu primeiro modelo era um homem mais jovem do que eu. Bem mais jovem do que eu. O Rafael tem o quê? Eu acho que uns 8 anos mais novo do que eu. Acho que nessa base, né? Então fui aprender já sendo pai com um homem que nem tinha filho. Porque na época o Henrique não era nascido, né? Ou seja, o meu primeiro modelo de paternidade era de um homem que não tinha filhos. Você entendeu o que eu disse? Meu primeiro modelo de paternidade era de um homem que não tinha filhos, mas já ensinava como criar meus filhos. Eu falei, não, meu irmão, beleza. Ele me ensinou desde cedo que eu tinha que ser modelo. Eles iam replicar o meu comportamento. Eles iam replicar o que eu falasse. Falava muito palavrão em casa, então cedo ou tarde eles iam falar palavrão se eles crescessem ouvindo alguém que falasse palavrão. Entendeu? Ou seja, isso não me dá a necessidade de ensino, não me dá a desculpa, não a margem para desculpa de um homem de Deus, que dizia assim, não, eu só não sou um pai exemplar hoje porque eu não tive um bom pai. Porque o nosso modelo de paternidade é o próprio Deus. Você entendeu isso que eu disse? O nosso modelo de paternidade é o próprio Deus. Então que baita modelo que você tem à sua disposição, basta você buscar. E você viverá isso, em nome de Jesus. Aí a gente fica, né? Mas o que ensinar? A gente está falando de criança, a gente está falando de Dia dos Pais. E o que é que nós temos que ensinar para a criança? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá em João capítulo 1, por favor. João capítulo 1, verso 1. E a criança muito bebezinha, né? E a gente para perguntar muitas vezes, e você vai falar de Senaqueribe, você vai falar de Ezequias, você vai falar de Elias, você vai falar... Não, pera, calma. Qual o primeiro ensino de uma criança? E você medite sobre esse texto para começar a ensinar seus filhos. E a Bíblia diz assim: no princípio, aquele que é a palavra.
era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então o que é que você tem que ensinar para o seu filho? Filho, Jesus é Deus, filho. Filho, nessa casa nós temos um Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Meu filho, esse Deus que essa casa serve, meu filho, é um Deus poderoso. Ele fez todas as coisas. Sabe a casa que a gente mora? É criação de Deus. Inventou o cimento, o tijolo, criou todas as substâncias. Sabe papai e mamãe que criou de você? Foi Deus, filho. Sabe quem mandou você para esse mundo? Foi Deus, filho. Ele tem que entender que os pais deles servem a um Deus, que é um Deus único, que é criador de todas as coisas, que é poderoso, que tudo conhece e está em todo lugar. Esse é o primeiro ensinamento que você tem que dar para o seu filho desde pequenininho. Ensine para ele que Satanás é o inimigo das nossas almas. Ensine para ele que Satanás é o que vai querer aprisioná-lo, que vai querer agredir papai e mamãe. Você entendeu? Que é o inimigo da família dele, que vai querer separar seus pais, que vai querer tirá-lo do seio familiar assim que ele conseguir ficar um pouquinho maior. Ensine para ele isso. Ensine para ele quando a Bíblia diz que Satanás é o leão que urge ao nosso derredor, querendo devorar a cada um de nós. Ensine para ele isso. Ensine para ele que ele quer atacá-lo. Mas acima de tudo, não, vou ensinar minha casa só sobre Satanás. Não, pera, calma. Não é isso que eu estou dizendo. Calma, por favor. Ensine sobre Deus. Ensine sobre Deus, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Ensine sobre Deus que é misericordioso. Ensine sobre Deus que disponibilizou a graça para cada um de nós. Ensine o sacrifício de Cristo. Explique para ele que todos nós estávamos condenados, mas Jesus morreu por ele, desde cedo. Ele vai ter o despertar desse senso de responsabilidade com Deus. É isso que nós temos que ensinar. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que é a geração do videogame. A minha geração é a geração que destruiu a paternidade nesse tempo. O videogame, quando eu tinha mais ou menos, acho que 13, 14 anos por aí, 12, já tinha um Atari, né? O Atari não é videogame. Quem lembra do Atari aqui? Atari. Alguém? Não é, aquilo não é videogame, pelo amor de Deus. O Atari era né? A peteca era a mesma animação do Atari, entendeu? Eu sou da época do Atari, Odyssey, Master System, né? Tem que ter mais de 40. Tem que ter mais de 40 para falar isso. Falo com orgulho, falo com muito orgulho. Tem ou não tem? Tem que ter mais de 40. Mas Super Nintendo. Não, você já é. Não, aí já é coisa de rico. É outro nível aí, meu irmão, rico. Só que eu quero falar pra você, e veio o videogame. E sabe o que aconteceu com o videogame? Ele tirou aquelas brincadeiras de pai e filho no quintal, dentro de casa, no joguinho de, sei lá, peão, dado. Quem jogou um peão com o seu filho aqui, cara? Peão. Foi embora, meu irmão. Ou vai do seu peão. Muito difícil. Mas antigamente, eu cheguei a jogar peão com meu velho, meu irmão. Tem que ter mais de 40. As relações íntimas e pessoais, elas foram ficando pelo meio do caminho e ninguém nem percebeu. Sabe por quê? Aquele menino agitado que eu falei, quando ele botava na frente do videogame, silêncio na casa. Deixou de dar problema, não quebra mais as coisas. Não está quebrando o vidro no vizinho. Olha, esse aí é meu velho. Vocês vão olhar para ele e vão ver por que eu sou bonito. Entendeu? Olha aí. Entendeu? É para você entender. As relações pessoais foram ficando no meio do caminho. Por um motivo só, inventaram algo que foi surreal, o videogame. Só que essa minha geração, ela deveria utilizar o videogame como diversão. Ela deveria utilizar o videogame como uma brincadeira. Mas sabe o que aconteceu? A coisa foi tornando séria. Você entendeu? Foi se tornando de uma forma tão séria que se profissionalizaram em videogame. Você entendeu? Por favor, entenda, eu não estou pregando contra a EA Sport lá, que inventa o FIFA Soccer, sei lá o quê. Eu brinquei videogame, brinquei um bocado. A gente passou 2 dias sem dormir, eu e aquele cidadão ali, quando o videogame chegou em casa. Entendeu? A gente só sabia que tinha 2 dias sem dormir. A gente mal comia, né? Só que a gente era criança. E criança faz coisa imatura.
Só que sabe o que foi acontecendo? Aí a gente vai tornando 20 anos. E o que é que a gente faz? Videogame. Aí a gente chega com 30 anos. E o que é que a gente faz? Videogame. Aí a gente chega com 40 anos. Minha geração, dos 40 para os 50. Eu sei, se a pessoa que eu tinha 20 e pouco. Não, eu tenho 46 anos. Mas quando chega 40 e poucos anos, e o que é que a gente faz? Videogame. Pasmem. Tem homens hoje casados que não dormem com as suas mulheres para passarem noite jogando videogame. Tem homens hoje que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, dão um tempo e ao invés de cuidar da família e do filho, vai jogar videogame. Entendeu? Ainda fica chateado porque o menino quer jogar, vai atrapalhar o jogo dele. Sim. Uma geração imatura. Uma geração que está perdendo tempo de qualidade com a criança. Uma geração que não está disposta a ensinar. E quando ensina, de uma forma tácita, eu vou falar assim, não de uma forma direta, mas dá o exemplo errado. Você entendeu? Eu estou falando só do videogame. Eu podia falar do celular, do YouTube, do não sei o que mais. Estou falando só de videogame. Estou falando de maturidade. Estou falando de coisas de criança. E homens ainda carregam para a fase madura e fase adulta. Você entendeu? E está ensinando errado. Ao invés de estar investindo tempo de qualidade, está ensinando de uma forma catastrófica. Está ensinando individualidade. Está ensinando que existe um momento dele e é só dele. A criança nem participa. Como é que você acha que essa criança vai crescer? Entendendo que ela tem um momento que é só dela também. Não quer compartilhar com ninguém. Eu gosto de mato, a Carla já falou isso aqui umas semanas atrás. Eu gosto muito de mato. De ir pro interior, esse negócio, garapé, pisar em lama, eu gosto desse negócio. E muitas vezes em casa foi assim. Bora pro interior. Aí não queriam fazer outra coisa. Meu irmão, bora, meu irmão. Tem dessa não, tem essa de filho. Tem 17 anos, não fica em casa sozinho não, pra ir pro interior. Vai todo mundo junto. Todo mundo junto. Um dia ele vai ser adulto. E quando ele for adulto, e nem gosta de mato, nem gosta de mato. Mas um dia vai ser adulto, quando ele for adulto ele vai tomar as decisões dele. Mas enquanto não tem, meu irmão, come no pirão lá de casa, é comigo a bronca. É assim que tem que ser, querido. É assim que eu ensino. Porque um dia ele vai ter filho de 17 anos, em nome de Jesus. E ele vai até lá, até o menino se criar também, o que é que ele vai falar? Não, meu irmão, fui ensinado o seguinte, é o meu pirão que tá comendo meu pirão, querido, bora comigo. O dia que tu vai ser independente é contigo, aí você carreira solo. Você entendeu? Ou seja, a necessidade de ensinar. E acima de tudo, ensinar o que é de Deus. Olha, eles eram criança em casa, a gente fazia uma época peça de teatrinho. Eu vou falar uma coisa que é ridícula aqui, mas é o que a gente fazia. Eu fui fazer uma vez Sansão, você lembra da peça Sansão? Não sei se você lembra até hoje, não lembra não? É muito garotinho. E eu enrolei papel higiênico e botei na cabeça com uma liga, pra mostrar que era o cabelo grande. E a gente ia ensinar sobre Sansão. A Kiara, acho que aí que a Kiara não lembra mesmo. Se o Cauã tinha 4 anos, a Kiara devia ter um aninho, 5 anos talvez. A gente ia ensinar peça de teatro, como era a Bíblia, olha, vem, não sei o quê, pô, tira o cabelo, eles iam lá pegar. Era o nosso momento. Era o nosso momento. Você entendeu? Ou seja, você tem que ensinar essa comunhão da família, do teu filho. A gente brinca em casa de guerra de peteca em soldadinho. Entendeu? Eu sei que não deve ser nem confortável para ele ouvir. A gente bota no corredor, bota um monte de soldadinho lá e aqui, aí faz 2 times. Eu e a Kiara geralmente pra cá, o Cauã e a Carla pro lado de lá. A gente joga peteca pra matar o soldadinho do outro. A gente brinca disso até hoje. É o dia da família. Entendeu? É o nosso momento de comunhão. É o nosso momento de unidade. A gente foi brincar um dia de cabra cega, eu quase fui assassinado em casa. Entendeu? Porque eu gosto de, né? Ele vinha no corredor, o Cauã, com esses quase 100 quilos. Vinha no corredor e eu fui... Aí eu fui ousado, né? Eu fiquei bem perto da parede, assim, deitei rente ao chão. Aí peguei uma tampa de panela de plástico e ele vinha assim, né? Pra ninguém passar no corredor, porque ele queria pegar. Aí eu fui jogar, quando ele chegou bem perto, eu fui jogar pra lá, pra ele ir pra lá e eu passar pra lá daqui, né? Só que quando chegou perto que eu fui jogar, eu raspei aqui na parede. Quando eu raspei na parede, ele foi sentar. Se jogou, né? Pá, pra me pegar. Sentou no meu rosto. Eu não quebrou meu pescoço porque a parede apoiou. Estalou tudinho, eu bati na parede. Ficou machucado aqui assim, ó. Não foi a Carla, tá? Por favor. Ficou machucado, quebrou uma parte do meu dente. Sério, tô falando pra vocês. A gente numa brincadeira em casa. Aí meu Deus, eu voltei o pescoço, eu mexi logo o pé, ver se estava mexendo, e fiquei um tempo lá no chão. É sério, é sério. Mas é um momento de unidade, a gente está como família participando junto.
Aí a brincadeira vai todo mundo em cima, né? Meu Deus, tá? Acabou a brincadeira, acabei a brincadeira esse dia. Mas só para você entender que você tem que ensinar essa comunhão pro seu filho. Ainda que ele tenha 17 anos. Entendeu? Eu lembro da gente jogar bola, não era? Eu jogava bola no quintal de casa. Entendeu? E jogava bola no corredor. São fases da vida que você tem que guardar. Leve isso no coração. Esse é um ensino que você tem que dar pro seu filho. Que família é prioridade. É mais um ensino que você tem que dar para ele. Meu filho, isso aqui, ó, a gente não vai abandonar você, a gente tá junto. Meu filho, você pode de repente fazer uma bobagem lá fora, entendeu? Você pode pisar na bola, mas assuma um boleto. Hoje, as crianças erram e os pais vão como leões para cima, mesmo a criança tendo errada. Reunião de colégio. Aí, olha, o teu filho... Que isso? Como assim? Tá falando... Que isso? Que isso, meu irmão? Na minha época, se professor falasse de mim pro meu pai, era couro em casa, meu irmão. Pro meu pai e pra minha mãe. Tá errado, meu irmão. Couro em casa. Hoje não. Hoje, se o professor falar, Deus o livre. O pai vai lá, a mãe, e vai entrar com uma ação judicial, porque a criança... Você está ensinando irresponsabilidade para ele. Ensine ele a responsabilidade de arcar com o boleto dele, meu irmão. Ele errou, querido. Bora, filho, a gente vai responder junto, mas você vai lá. Você vai lá. Passamos por uma situação de... É uma história. De que esse cidadão aqui, um outro cidadão pisaram na bola com uma garotinha. Entendeu? Aí a garotinha se sentiu... foi brincadeira, assim. Brincaram... como é que eu diria assim? Tiveram acesso a um diário da criança. E chegaram lá e falaram do diário da menina. Começaram a brincar com ela sobre coisa do diário. Ela se tocou que era o diário, tragédia, choro e tal. Aí o que aconteceu? Eu soube da situação. Como é que resolve isso? Eu vou lá falar com o pai? Não. Você fez o erro, bora lá, meu irmão. Bora, você vai pedir perdão, vamos lá. Entendeu? Ou seja, eu tô junto contigo, mas você vai consertar. Você quebrou, bora lá botar cola nesse vaso que você quebrou. Ou seja, você assumir responsabilidade. Você entendeu? Isso é mais um ensino que você dá pro seu filho. Uma vez eu peguei, não sei se o Enzo lembra disso, a gente foi para um evento em Manaus, e tinha um garotinho bem gordinho assim, criança fofinha mesmo, né? E eu gostava muito de pegar criança assim, quando... eu gostava, rapaz, brincava. E eu peguei esse garotinho, rapaz, olha como pesa, não sei o que. Eu peguei o garotinho e carreguei, meu irmão, quando chegou bem aqui, o garotinho, no meu rosto. Meu irmão, eu tinha, vou chutar pra vocês aqui, 32 anos, nunca tinha pego um tapa no rosto. Peguei de um menino de 2 anos. A vontade foi de dar com ele na parede, meu irmão, na hora. Eu olhei assim, aí olhei pro pai, meu irmão, botei o menino no chão. Aí olhei pro pai e esperei pra ver qual seria o comportamento do pai. O pai foi lá, meu Deus e tal, pegou a criança. Aí eu já queria dar no pai, meu irmão. Falei, meu irmão, tu tá maluco, rapaz, o cara deu tapa no meu rosto, vem cá pra tu ver se é bom. Eu era do mundo, tá, irmão? Isso tudo volta antes, né? Hoje, como seria? Oh, meu Deus, eu ia pedir perdão pra Deus, mas eu continuava dando essa pedrada aí. Mas é para você entender o que você está ensinando quando você não repreende seu filho num ato tão horrível quanto esse. O que você está ensinando? É porque talvez em casa seja natural essa criança dar tapa no rosto dos pais. Você entendeu? Ou seja, não repreende. Não repreende. Vai crescer no tapa no rosto dos outros. Até o dia de encontrar um brabo. Vai apanhar. Se apanhar tá bom. Às vezes até mata. Você entendeu? Ou seja, a necessidade do ensino. Essa palavra manda também, diz assim, ensina a criança. Ela manda ensinar. Ela não fala sobre uma opção sua, olha, a sua escolha, ver se você vai ensinar ou não. Ou seja, essa responsabilidade que Deus colocou na tua mão, chamada filho, Deus manda ensinar. Ensina a criança. E ensinar não é só dar o que a criança gosta. Não é só permitir com que a gente faça o que ela quer. Eu passo mal. E a coisa mais próxima que eu tenho para falar é essa. Eu passo mal quando eu chego numa casa e percebo que a criança estabeleceu a rotina de uma casa inteira. Ela tem domínio sobre os pais. Eu passo mal. Mal. Bora para tal lugar? Não, o não gosta. Oh, meu Deus. E lá em casa, se ele não gosta, mas ele vai, meu irmão. O que ele vai fazer lá? Ó? Quiser participar da brincadeira, participe. Quiser ficar sentado o dia todo, não tem problema nenhum para mim, mas não vai estabelecer a rotina da minha casa. Você tem que entender isso.
Ela manda ensinar a criança. Filho, tem prioridade nessa casa. Filho, aqui é papai e mamãe. Papai e mamãe impõem ordem sobre esse lugar. Não é que a gente não os ouça. Claro que muitas vezes a gente faz para agradar, não querer ir para o circo, para o parque, tomar sorvete, sei lá onde. A gente faz. Mas uma criança não pode estabelecer a rotina inteira de uma casa. Pessoas que deixam que a criança estabeleça a rotina inteira de uma casa são pessoas que não entenderam que o mais importante não é o filho, é o cônjuge. A criança que domina um lar, ela tem pais que não conseguiram entender a prioridade do que Deus manda. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão uma só carne. É o que a Bíblia diz. Então pessoas que não entendem o que essa palavra diz, deixam que crianças estabeleçam toda a rotina de uma casa. Você entendeu? A Kiara não está aqui, eu acho que está lá em cima. Quando ela era muito garotinha ainda, tinha 1 aninho, eu acho. Aí eu falei assim, não, cara, ela tem que dormir no quarto dela. Aí o que é que eu fiz? A gente já ensaiava ela dormir lá, ela chorava, tudinho. Eu falei, não, tem uma mulher jovem, né? E, meu irmão, a gente quer namorar, meu irmão. Criança lá do lado, né? E criança tem um alarme, tem ou não tem? A criança quando tem mãe, meu irmão, assim, nasce, bebezinho, ele tem um alarme. Tu chega perto da mãe, ela... É ou não é? Os homens sabem disso, parece que tem alarme, meu irmão. Aí eu falei, não, vai dar alarme lá no outro lugar, né? Aí o que é que a gente fez? Peguei ela, vai dormir no quarto dela, meu. Vai dormir no quarto dela. Aquela moça, eu falei, não, vai, amor. Amor, nunca vi uma criança que morreu de chorar. Alguém, médicos presentes, vocês conhecem alguma criança? Chorou até que morreu. Vocês conhecem? Não, né? Faz mal chorar a criança? Faz não, né? Pronto, graças a Deus. Eu estava certo, né? Chegou o dia dela dormir no quartinho dela. O que é que eu fiz? Tinha 1 aninho, eu acho, 11 meses, não lembro agora. Ela era bebezinho, tava começando... Não, ela foi antes da separação? Foi antes da separação. Tinha uns 10 meses, então. Falei, não, ela vai dormir no quarto dela, não tem jeito. Acho que até menos, escuta mesmo. Oi? Foi depois, você acha? Vai dormir no quarto dela. Aí o que é que eu fiz? Boto o bercinho, ela se equilibrava ainda pra levantar. Bora lá, bora. Botei no bercinho lá, filha, não sei o que, brinquei com ela, né? Toda bonitinha. Chegou a tozinha do papai. Aí fui, cheirei a mãozinha dela, bora, filha, dormi. Eu botava ela lá, ela batia a palma, dormi. Ela entendeu que era dormir, ela ficou lá. Meu irmão bastou falar assim, tchau, filha. Meu irmão pra quê? Papai tal, ficou em pé e tal, né? Desliguei a luz, meu irmão, fechei a porta e choro. Choro, meu irmão, choro. Ela chorou por mais de 2 horas. Ela chorava do lado de dentro, eu chorava do lado de fora. Eu falei, meu Deus, será que isso tá certo? Ai, e agora? A Carla saiu do quarto mais 2 vezes. Amor, não entra. Cara, a gente vai atrapalhar todo o processo, vai dar certo. Eu agoniado, coração apertado, foi e dormiu. Quando ela dormiu, eu falei, fui lá abrir a porta, ver se estava respirando, né? Tava respirando. Voltei, fui dormir. Foi a única noite que ela chorou. Nunca mais ela chorou para dormir à noite. Você entendeu? Ou seja, eu demorei tempo, ela já estava muito grandinha já. Então, devido a ter ensinado errado, de trazer ela sempre para dentro do quarto, foi muito mais... foi muito pior para ela. Entendeu? Porque se a gente tivesse feito desde mais de bebezinha, ela não ia nem sentir, ela estava acostumada. Hora de dormir, embora, botasse, dormiu lá, pronto, acabou. Só que hoje a gente está numa fase que, infelizmente, a gente disputa amor. É economia da atenção o nome disso. Não sei se alguém já leu sobre isso. Nós temos agora uma geração que tem a necessidade de saber que é amado. Entendeu o que eu disse? Nós estamos vivendo uma geração que tem a necessidade de saber que é amado. Não levante sua mão agora, mas eu vou perguntar, leve no seu coração se você já perguntou para o seu filho assim, você ama mais o papai ou a mamãe? Entendeu? Você ama mais o papai ou a mamãe? Não é? Não fale que é você. O nome disso é economia da atenção. Você tem a necessidade de ser amado. Eu, da minha época, 40 e poucos anos, nunca ouvi essa pergunta. Você ama mais o papai ou a mamãe? Não. A equipe da minha época nunca ouviu essa pergunta. Se você ama mais papai ou mamãe. Mas essa geração faz essa pergunta direto. Você ama mais quem? Papai ou mamãe? Papai, ei. Mamãe, ei. A criança não sabe nem o que é amor, meu irmão. Você entendeu? O nome disso é economia da atenção. E hoje, essa necessidade de ser amado
permite, ai não, se eu fizer isso, ela vai querer ser traumatizada. Ai não, ela quer um carrinho, se eu não der o carrinho, vai se traumatizar, vai ficar frustrada. Entendeu? Ah não, mas eu vou dar não vou dar uma palmada. Não, Deus o livre, isso aqui ele vai porque tem reflexo na não sei o quê, porque Freud. E tá aí cada vez mais um monte de gente se enrolando. Cada vez mais um monte de gente tendo problemas emocionais. Por quê? Economia da atenção. Você entendeu? Ou seja, você conhece alguém de 40 anos ou mais que recebeu essa pergunta? Papai ama mais a mamãe? Você ama mais o papai ou a mamãe? Não existia antes, irmão. Isso é novidade. Agora, o que isso faz diferença na tua vida? Tu saber que teu filho disse que ama mais você do que o pai, ou você mais do que a mãe, do que o pai? Nenhuma. Não vai adiantar nada. Mas, infelizmente, vivemos essa geração. E quando a gente fala sobre Deus mandar ensinar a criança, Deus é tão perfeito, que Ele fez com que essas crianças da idade desse menino, da idade do Jorginho, da Mirella, eles são esponja. Sabe o que é esponja? Tudo que você encosta a esponja, ela absorve. Já percebeu isso? Açaí, encostou a esponja, ela absorve. Água, não sei o que, tudo que onde você encosta, ela absorve. E essas crianças dessa idade são esponja. Ou seja, o momento que elas estão recebendo ensino direto. Vou dar um exemplo para você. Ontem à noite a gente foi comprar uma pizza. Eu cheguei na casa do meu irmão e ele, não, bora comer uma pizza, bora. A gente vai lá. Levamos o Jorginho, gostosinho de tio, foi no carro. Tá espoletado aí, né? E veio pra cá, quer mexer, tá? Não pode. Porque o bacana dele que eu acho é o bacana, é assim, ó. Tem 30 coisas aqui, aí ele quer mexer no vidro. Aí eu falei, no vidro não. Ele não mexe no vidro, mas ele vai pra tomada, não é não? Aí ele tenta na tomada. Não, na tomada não, ele vai lá no videogame, ele vai. Só que ontem, quando ele tava no carro, aí ele falou assim, papai, ele se deu conta, o pai dele tinha saído do carro. Ih, papai, cadê o papai? Papai, não sei o que. Eu falei, não, filho, tá ali, ele foi comprar pizza. Tá ali, tá bem ali, foi comprar pizza. A psica. Foi comprar psica. Vou comer psica. Ele chamava pizza de psica. Eu comecei a rir, né? Achei engraçado e rindo. Psica, não sei o que, psica. Só que depois, acho que não sei se foi o Cauã ou se foi o Enzo que chegou no canal. Não, filha, pizza. Meu irmão, desde aí pra frente, ele só falou pizza. E aprendeu. Até enquanto ele tinha ouvido e achava que estava a palavra correta, ele continuou falando errado. Mas ele aprendeu. Pizza. A gente chegou com ele, filho, pizza. Ele, pizza. Pronto, aprendeu. Por quê? Porque ele é uma esponja. Então, quando a Bíblia manda ensinar a criança, é porque Deus sabe que esse é o momento que ele é uma esponja. E aquilo que você ensinar, ele vai aprender. Então, é esse momento que você investe tempo de qualidade, é esse momento que você acompanha. É esse momento que você está junto. É esse momento que você se mostra como modelo. É esse momento que quando ele erra, você segura na mão e fala, filho, não é assim, é assim. E tem uma conversa séria com ele. Porque mesmo pequenininhos, eles sabem o que é certo. Eles sabem o que é sério. E você tem que investir tempo de qualidade, papais. Aí a Bíblia manda ensinar no caminho. As pessoas olham para essa palavra, quando fala ensina no caminho, e pensam que é assim, ensinar durante a vida. Entendeu? Ensinar durante a vida. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Só existe um caminho, que é o nosso amado Jesus. É isso que a Bíblia diz. E ensinar no caminho é estar junto dele, é segurar na mão, é apontar o caminho. Lá em João capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, só existe um caminho que você tem que ensinar para o seu filho. Ensinar no caminho é você estar junto dele nesse processo. Nesse processo enquanto ele é criança. Porque em Lucas capítulo 6, a Bíblia vai falar que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Aí a pergunta que eu faço para você hoje aqui, papai, o que é que você tem ensinado? O que é que está cheio o seu coração que você tem ensinado para o seu filho? Se o seu coração está cheio de preocupação, você vai ensinar mesmo de forma involuntária preocupação. Se você tem o coração totalmente voltado para o dinheiro, você vai ensinar de forma involuntária dinheiro. Se você tem o coração individualista, você vai ensinar mesmo de forma involuntária essa criança a ser individualista. Se você prioriza o trabalho, você vai ensinar
mesmo que de forma involuntária, que o trabalho é mais importante. Você entendeu? Ou seja, veja do que o seu coração está cheio. Veja do que você está preenchendo o seu coração. Isso vai fazer toda a diferença no ensino de casa. Por isso aquela necessidade. Leitura da palavra, oração, buscar Deus, verificar o modelo. Por isso essa necessidade. Senão seu coração vai estar cheio de coisas que desagradam a Deus. E você, ainda que de forma involuntária, vai ensinar aquilo que desagrada a Deus. Você é um homem que grita em casa. Quando você quer impor e falar o que é certo, você grita, você exalta seu tom de voz. Parabéns. Você está ensinando alguém que tem que gritar quando quer falar algo que julga que é importante e que é necessário. Você trata mal o seu cônjuge, você trata mal sua mulher. Estou falando só com os pais hoje, tá? A mulher fica, né? Não vai pensar, você faz essa reflexãozinha também, entendeu? Mas se você trata mal, de forma descortês, trata de forma ignorante dentro de casa, você está ensinando o ignorantezinho, pequenininho, a ser ignorante. O menino que deu tapa no meu rosto, provavelmente ele vê isso dentro de casa, ou participa, enfim. Tudo é reflexo. A boca fala do que está cheio o coração. E quando a gente fala sobre ensinar no caminho, é você ser modelo. O pai, ele tem uma obrigação enorme. Porque ensinar a ser modelo, ele tem que ensinar o modelo de filho, ele tem que ensinar para quem tem irmão, o modelo de irmão, ele tem que ensinar como ser modelo de marido, ele tem que ensinar como tem que ser modelo de pai. Você entendeu? Olha os modelos, olha a responsabilidade, só aqui de uma forma rápida. Você é responsável pelos modelos que estão sendo apresentados para o seu filho. Poxa, mas ele aprendeu no colégio. É mesmo, é. Destrói em casa o que ele aprendeu errado. Destrói em casa o que ele aprendeu errado. Vou abrir um parênteses aqui. Quem aqui abre a mochila dos filhos? Para passar o baculejo, meu irmão. Chegava em casa, era assim lá quando a gente chegava em casa. Chegava em casa. Parece piada, né? Não era o baculejo, mas eu tô dizendo assim. A gente chegava em casa, meu filho, como é que tá? Tudo bem? Tá? Tu vê e tal. Dá sua calça aí e tal. A gente, pô, ela vai lavar. Não, hoje ela fala, ela ia pra verificar o bolso. Entendeu? Ia pra verificar o bolso, cheirava a calça pra ver se cigarro, alguma coisa. Era assim. A gente não tinha chave de casa. Tem o papai que tá aqui. A gente foi ter chave de casa, sei lá. Quando saiu de casa foi? Foi ter a chave de casa quando saiu de casa. Por quê? Porque toda vez eles queriam abrir a porta. Bença pai, bença mãe, eles cheiravam o nosso hálito, ver se não tinha bebida. É sério, é sério. Eles foram ensinados assim por um modelo de um homem na época. Fala isso. Entendeu? Ou seja, esse modelo, a gente traz esse modelo. A gente tem que ter esse modelo. Ah não, porque é uma nova geração, meu irmão, tem coisas que não mudam, querido. Tem coisas que não mudam. Se um dia deixar de existir caderno e livro e passar para dentro de um tablet, um computador, passa o baculejo no tablet e no computador. Entra lá, senha? Como assim tu tem senha em celular negativo, meu irmão? Senha padrão aqui em casa, 0. Bora, abre aí, daqui. A Carla faz isso direto. Aí, agora ali é CSI mesmo. Não sei onde ela aprendeu, hein? É CSI mesmo. A federal, acho que quando vai pegar aquele negócio que vão pegar os caras que pegam crime, aí ligam, e Carla, está com uma dificuldade aqui, ela fala assim, entre em tal lugar que tu vai encontrar. Entendeu? É nesse padrão. Mas glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus por isso. E nós já evitamos tragédias dentro da nossa casa, tendo CSI. Entendeu? Vendo. Como assim? Não foi tu? Quem te passou? Meu irmão, cancela esse negócio aí. Deleta não sei o quê. Vai, tira a conta, cancela a conta. Pronto. E se eu te ver, é a oportunidade que ele tem de fazer o que é certo. E ela tem. Eu não quero. Porque graças a Deus são muito obedientes, todos os dois. Graças a Deus. Entendeu? Mas que você entenda isso. Você é um modelo. Você é um modelo. Papai, você é um modelo. O homem um dia ele tem que sentar numa cadeira e falar assim, não, peraí, eu vou fazer uma reflexão hoje, Deus. Eu tenho um filho, homem. Eu quero que ele seja como eu sou. O meu filho, eu quero que ele seja como eu sou. Porque se você não quer, você tem que ensinar algo, você tem que mudar. Para você ensinar algo diferente. Porque ele está indo exatamente no seu caminho. Aí você para e pensa assim, não, peraí, Deus, eu quero
que a minha filha tenha um marido como eu sou como marido? É uma pergunta que você tem que fazer. Você quer que a sua filha case com um homem igual a você? Porque, irmão, não vai adiantar o Deus. Tu tá vendo como eu sou, mas assim, que não seja igual eu não, Senhor. Que seja... Como assim, meu irmão? Tu não quer fazer, quer que só eu faça? Não, filho. Você é o modelo, eu falei, ensina no caminho, tá na minha palavra. Eu posso cobrar isso de você. Você é o pai. Você é o marido que você quer que a sua filha case. Um cara igual você, é isso que você quer? Você é o homem que você quer que seu filho seja? É uma pergunta que você tem que fazer. É uma pergunta que você tem que fazer. Se a resposta for sim, glória a Deus, meu irmão, você está no caminho de bênção. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia conta a história de um homem, irmão, chamado Ezequias. Esse homem foi um rei extraordinário para ajudar. Só que esse homem um dia ele se encontrou enfermo e ele ia morrer. E ele buscou em oração, a Bíblia diz que numa oração angustiada. Isaías chega para esse homem, ele vai dar sentença para ele, manda ele arrumar a casa dele, porque ele ia morrer. Deus tinha mandado Isaías falar isso para o rei. E quando ele sai de diante do rei, ainda dentro do palácio, Deus fala com ele, volta para ele e fala que eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos. Ele volta e diz para ele que são acrescentados mais 15 anos. Mas o que é que esse homem faz? Esse homem depois deixa com que a soberba entre no seu coração. Ele abre o seu palácio para que alguns estrangeiros possam ver todas as áreas do reino. E a partir daí, o mesmo profeta Isaías, que falou que ele tinha mais 15 anos, vai debaixo de uma ordem de Deus falar com esse rei para perguntar para ele o que é que ele tinha feito com aqueles estrangeiros. Ele falou que ele mostrou todos os cantos do palácio, inclusive suas riquezas. Isaías traz a sentença de Deus e diz: porque tu agiste dessa forma, tu serás invadido. Ele começa a falar para ele sobre essa invasão. Ele fala, não será nesse tempo, mas será no tempo dos teus filhos serão levados cativos. Um príncipe levado cativo, via de regra, significava ser castrado, porque como forma de poder ele levava para dentro do palácio do rei e não permitia com que aquela geração perpetuasse. Então os filhos dele seriam castrados. Duvido você adivinhar, se você não lembra dessa palavra, qual foi a resposta que esse rei deu para o profeta de Deus. Qual você acha que foi a resposta? Meu Deus, que tragédia, você acha que foi assim? Boa é esta tua palavra. Boa é esta tua palavra, porque não será na minha geração. Será que esse homem tinha paternidade? Ele estava preocupado em ser pai? Será que esse homem estava preocupado em ser pai? Boa é esta tua palavra, sabendo que o reino seria invadido, sabendo que os filhos dele seriam levados cativos. Ele olha para o homem de Deus e fala que a palavra era boa. Segundo Reis, capítulo 20, se não me engano. Ele não sabe o que é paternidade. E muitos de nós agimos exatamente igual a esse rei. Meu irmão, a minha parte eu estou fazendo. Casa, carro e tal, paguei colégio. Meu irmão, minha parte eu estou fazendo. Isso, querido, não é assim que funciona não. Filho, vem cá. Isso está errado. Esse caminho que você está seguindo está o caminho errado. Não é assim que você faz. Já me viu fazendo? Não, então não faça. Eu ensino você. Eu não falo para você como tem que ser feito. Eu estou ensinando como você tem que fazer. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Agora, como você vai ensinar aquilo que você não faz? Filho, não beba. Não beba. E tu olha, enche a lataria. Você não vai conseguir ensinar a criança a não beber. Você não vai conseguir ensinar. Cigarro faz mal, meu filho. Você puxa o cigarro. Você não vai conseguir ensiná-lo. Você vai despertar algo nele, não. Deve ter alguma parada aí, porque se o papai ou a mamãe faz, tem alguma coisa aqui. Sim ou não? Sim, é o modelo. Você é o modelo do seu filho. Você é esse modelo. E Deus estabeleceu você como modelo. E os reflexos de uma ausência de paternidade, filhos relaxados, sem compromisso. O reflexo da paternidade é latente, sabe em quem? Nas meninas. Sabe o que acontece com uma paternidade frustrada em meninas? O primeiro bacana que aparece, ela se engata. Pode reparar mesmo. E geralmente é um cafajeste. A menina bonitinha, novinha e tal, o cafajeste chega junto, tac! Entendeu? Aí cai a menina, muitas vezes fica grávida e tal. É a ausência de paternidade. Por quê? Porque aquele amor, aquela segurança que o pai deveria dar e não deu, ela vai buscar em outro. Ela vai buscar no outro homem. E chegou e falou com ela com mais carinho. Falou de uma forma mais doce.
Às vezes deu um buquê para ela, deu um bombom, deu uma caixa, uma besteira, uma caneta. Ou falou para ela o quanto que ela é bonita. Papai, você tem falado das suas filhas o quanto que elas são bonitas? Quando elas se arrumam, você dá um cheiro nela e fala assim: minha filha, você é uma princesa linda. Você já teve conversa com sua filha sobre namorado? Se ela tem mais de 6 anos de idade, meu irmão. Caramba, 6 anos. Seu namorado é o papai. Ah, quero ouvir isso. Papai é seu namorado até lá. Quem vai cuidar de você sou eu. Até aparecer um valente, um homem de Deus que vai cuidar de você. Esse é o papel do homem. Eu falo pro Cauã: não namore, meu filho. Eu vou levantar a mulher certa para você. No tempo certo. E vai ser uma mulher de bênção. Você não vai viver umas tragédias que o papai e a mamãe viveram porque não tiveram um relacionamento mundano. Eu falo isso para eles em casa. É lógico que a decisão será deles, mas a gente se apresenta como modelo para eles fazerem o que é certo. A gente se esmera, investe tempo de qualidade e faz o que não pode muitas vezes. Mas para que eles tenham um modelo, cara, você tem que ser um modelo, papai. Em nome de Jesus. E por fim, a promessa, a recompensa. A Bíblia diz que mesmo com o passar dos anos, ou seja, ainda que envelheça, não se desviará desse caminho. É a promessa. Irmãos, lá atrás, sei lá, 13 anos atrás, 14, não lembro de cabeça agora. Um dia a Carla engravidou, ia nascer a Kiara. Aí a gente conversou e tal, ela falou assim: amor, acho que eu vou... já tinha o Cauã, mais um filho, eu não sei como é que vai ser eu trabalhando e tal. Eu falei: não, sem problema. A gente abriu mão dela ter uma carreira profissional. Foi escolha dela. Nunca cheguei e falei assim: não, você vai ficar em casa. A gente abriu mão, entendeu? Escolha nossa. E quando ela abriu mão, lá atrás, hoje eu consigo olhar hoje. Ele tem 17, a Kiara tem 12. A gente consegue olhar para trás e ver o quanto de descobertas ruins que ela fez em casa. O quanto que nesse acompanhamento com eles ela foi crucial, o fato dela estar em casa. O quanto que seria muito mais difícil. E eu sei que não é a realidade de todos, eu sei que tem mulheres que precisam trabalhar fora, eu sei disso. Mas o que eu falo para você é o seguinte: invista tempo no tempo que você trabalha, que você volta para casa, invista tempo com seus filhos. Homens que tem mulheres que trabalham fora, invistam mais tempo ainda com seus filhos. O acompanhamento é maior ainda, é necessário. Lá em casa, eu hoje olho para trás, eu tenho um modelo de família diferente, eu sei da maioria, mas eu não sei como seria se não fosse assim. Eu não sei como seria, sendo bem sincero. Eu não sei como seria, entendeu? Mas o que eu deixo para você hoje é que se você não colocar Deus na vida dessas crianças, tudo vai ser muito mais difícil. Somado ao fato de que elas não encontrarão o caminho da vida eterna, enquanto pisarem sobre este solo, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Não queira ser o exemplo ruim da ausência de busca. Não queira ser, você tem condições de tomar uma decisão hoje e de repente transformar e mudar totalmente sua vida. A escolha é sua, continua sendo sua. Em nome de Jesus. E quando a gente fala sobre essa promessa final de que ainda que ele envelheça, jamais se desviará deles, note, é uma promessa, está na palavra de Deus. Ela diz que se você ensinar a criança, ela não vai se desviar dessa verdade que é Jesus. Seus filhos não conhecerão as drogas. Seus filhos não conhecerão o álcool, a prostituição, a pornografia, a promiscuidade. Eles não conhecerão, porque você escolheu tomar uma decisão diferente. Você escolheu se posicionar e se apresentar como um modelo para ele. Você escolheu buscar em Deus e falar assim: Deus, é dessa forma que vai ser dentro da minha casa, porque eu sou contigo. Eu sei que muitas vezes decisões difíceis têm que ser tomadas. Mas vá por mim que essas decisões que são tomadas hoje, ela tem reflexo para a eternidade. Decisões tomadas hoje nesse lugar podem ter reflexo para a eternidade na sua vida e na história da sua casa. Em nome de Jesus. Nesse momento, eu convido somente os papais a ficarem de pé. Por favor. Somente quem é pai. Fique de pé. Eu convido a toda a igreja a fechar os olhos. Por favor, feche seus olhos. Eu convido as mulheres a entrar em intercessão por esses homens que se levantaram. Entendeu? Que você ore pelo seu marido, que você ore pelo papai que tem dentro da sua casa, e que você ore também por esses valentes que se levantaram aqui hoje nesse lugar.
Esse gesto pode parecer simples, você se levantar de uma cadeira. Mas o que eu quero levar para o seu coração hoje aqui nesse lugar, nessa mensagem, é que você tem que ser esse homem que tomou essa decisão aqui hoje. Esse homem que obedeceu um chamado, que eu falei, fiquem de pé, e você ficou. Então é essa geração de homens que o Senhor tem falado hoje, assim, gerações de homens, se posicionem, fiquem de pé. A Bíblia nos ensina quantos cairão ao nosso redor. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Deus é contigo. Então é isso que eu falo para você hoje. Deus é contigo, valente. Deus é contigo, homem de Deus. Essa tem que ser a posição que você tem que assumir dentro da sua casa. Essa tem que ser a posição que você tem que assumir diante dos seus filhos. Ficar de pé. Se qualquer um de nós abrirmos os nossos olhos aqui, as mulheres que estão aqui hoje abrissem os olhos e orassem, elas veriam homens posicionados. Homens na posição de guarda. Homens em pé. Homens que não caem. Homens inquebrantáveis em relação ao pecado. Em nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você, papai. Eu quero fazer uma pergunta para você. O primeiro ato de um homem convicto é a tomada de decisão. Você consegue perceber que o homem está posicionado quando ele toma as decisões segundo a vontade de Deus. E você pode ser esse pai que hoje, até hoje, eu estou falando de até hoje, até esses segundos agora, você pode não ter sido um pai exemplar. Você pode hoje, de repente, só ter filhos adultos. Mas de repente Deus tocou teu coração e falou assim, poxa, como eu gostaria de fazer diferente. Mas deixa eu dar uma notícia para você, você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos, enquanto você pisa sobre esta terra. Você é um intercessor diante de Deus em relação aos seus filhos. E eu quero falar somente com os homens corajosos. Se você não foi até hoje esse modelo de pai, eu te convido a vir aqui na frente. Aqui na frente que eu quero orar contigo. Louvado seja Deus.